Boa noite a todos. Boa noite. Vamos dar início à reunião dessa noite, cantando a música do Padre Germano, mentor espiritual da nossa casa. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Pai, seu amor é igual. Se se abre, é uma dádiva de Deus. E caridade sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de Bem, vamos fazer agora a leitura de uma página do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Prestem atenção, porque a gente não vai comentar após a leitura, tá bem? Vou abrir ao acaso. Sempre vivos. Considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, é que se verificam grandes erros. Em razão disso, a Igreja Católica Romana criou, em sua teologia, um céu e um inferno artificiais. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crentes de que o corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza, e inúmeros espiritistas nos têm como fantasmas de laboratório ou formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinidamente. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando, e aqui, quanto aí, só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da terra, ou além de seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos nem adivinhos.
São irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que nosso Pai é Deus dos vivos e mortais. Bem, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus, nosso Pai maior, de infinito amor, infinita misericórdia, a Jesus, nosso Mestre querido, nosso modelo, nosso guia, a Maria Santíssima, sua mãe, sempre intercedendo por cada um de nós, a Germano, nosso querido mentor espiritual dessa amada casa, e a toda a espiritualidade amiga aqui presente. Que tenhamos uma noite de profundos aprendizados, que recebamos aqui consolo, conforto, acalento para o nosso espírito, que possamos estender às nossas casas, aos nossos amores, aos nossos trabalhos, às nossas vidas, os ensinamentos do Evangelho que serão ressaltados aqui hoje. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para obtermos mais uma noite de aprendizado. Pedimos que o nosso irmão Marcos Rangel, que fará uso da palavra, seja intuído, seja orientado, seja inspirado para nos trazer uma semente que será plantada em nossos corações, e que essa semente frutifique e se expanda por aí afora, porque o caminho que a gente seguir seja o caminho percorrido por Jesus, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia. E aqui estamos nós, ávidos de seu aprendizado. Assim, então, felizes, damos por iniciada a reunião de hoje. Assim seja, graças a Deus. Agora é com você. Obrigado. Muito obrigado. Amigos, boa noite. Alguém está vindo pela primeira vez hoje? Não temos visitantes. Bom que é todo mundo de casa. É a página ao acaso, né? Foi mesmo, viu? A gente acha que é o acaso. A gente acha que é o acaso, tudo a ver. O tema de hoje é a igualdade perante o túmulo. Não por acaso a página fala dessa passagem pelo túmulo, que pra gente é só passagem, né? Faz parte da vida. E esse título está lá no capítulo 9 da Lei de Igualdade, já quase chegando ao final, em 3 questõezinhas. Na verdade, 2, porque a 823 ela se desdobra em 823A. E a gente vai falar de túmulo, que remete à morte física, né? Quando falar morte, a gente vai falar sempre física. Velório, essas coisas. Então, no princípio da humanidade, a gente não tinha isso, né? O humano, ele vivia em grupamentos, acabava de comer aqui, caçava, ia para outro lugar e assim ia vagando. Quando nós passamos nós deixamos de ficar vagando e conseguimos estabelecer grupos através de uma das leis, que é a lei de sociedade, sentimos a necessidade de preservação. E da necessidade de preservação de nós mesmos vem a necessidade de quê? De dar fim aos restos mortais. Porque senão isso atrai bicho, traz mau cheiro, né? Se decompõe. Isso traz uma série de insegurança e até doenças. Então o homem passou a dar fim aos seus corpos quando faleciam. E aí, durante o tempo passado, vem aqueles cultos, aquelas cerimônias, né? Construindo os templos, construindo rituais. E até hoje permanecem rituais e, passando algum tempo, os mausoléus, os reis eram enterrados com seus tesouros, né? Com seus bens, seus animais, tudo para passar de uma vida para outra, né? Graças a Deus, hoje a nossa passagem não precisa ser paga com isso, né? E aí Kardec aborda esse tema através dos espíritos e a gente vai dar uma passada neles, estudar essas 3 questões e ao final tem mais algumas. Vem a questão 823, acho importante a gente ler, porque lendo a gente vai colocando isso na mente. E ele pergunta, de onde nasce o desejo de que um homem sente de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres. Kardec observando essa questão dos mausoléus, né, essas construções faraônicas onde as pessoas se enterravam com seus tesouros,
Os espíritos são taxativos, o último ato de orgulho, né? Não desperdiça a palavra. E na ele pergunta, mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é antes devida, a mais das vezes, aos parentes do defunto que lhe querem honrar a memória do que ao próprio defunto? Pode ser, vamos ver a resposta. Orgulho dos parentes, desejosos de glorificar a si mesmo. Ou seja, já que essa pessoa da minha família morreu, um vulto da sociedade, eu quero fazer o melhor que puder para ele. Assim, nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. Elas são feitas por amor próprio e para o mundo, bem como por ostentação de riqueza. E é aquela história, né? Se quando eu era vivo eu tinha o carro melhor da rua, depois de morto eu quero o melhor túmulo do cemitério. A vaidade. Supões, porventura, que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre, que não pode lhe colocar sobre o túmulo senão uma singela flor? A gente vai lembrar do óbolo da viúva. Será que vale menos o choro e a dor de alguém que não tem dinheiro para uma coroa de flores, um caixão que nem flor tem, daquele que faz um cortejo gigantesco que fecha a cidade? A gente não tem como colocar na balança qual mais sincero é o sentimento, se é de um ou de outro. E aí vai, supões que o mármore salva do esquecimento aquele que na terra foi inútil? Olha a questãozinha que eu sublinhei interessante. Às vezes é um vulto da sociedade, é algo de grande expressão, mas às vezes no íntimo não é. Dentro do seu lar, nas suas relações pessoais, né? Nós escondemos coisas através do verniz social que a gente mesmo não confessa. E por essa a gente pode passar de um bom camarada e acabar não sendo. E somos recebidos pelos companheiros espirituais a quem nós nos afiliamos aqui, né? Então, se a gente entende que a morte, o passamento, é uma viagem, e se nós cultivamos ao longo dessa viagem ou desse intercâmbio entre vivos e desencarnados boas relações, quem vai nos esperar ao final desse porto, nesse aeroporto, nessa rodoviária? Quando a gente, por exemplo, você tem um parente que mora na Austrália, pessoa muito querida, um irmão, alguém que você ajudou muito, que te ajudou. Quando você ela fala, vou te visitar, ele prepara o comitiva, ó, tá vindo aquele fulano lá do Brasil que eu te contei que é gente muito boa, vai vir aqui. Não, pode deixar que você chegar a hora que chegar, eu vou te pegar na rodoviária ou no aeroporto, que seja. O contrário acontece com aquele que fez coisas horríveis. Sabe quem tá vindo aí? Fulano. Isso, não quero nem ver, por mim, embora dorme na rua. Então, o mundo espiritual é a mesma coisa. Quem vai nos abraçar na chegada, nessa jornada, são aqueles que nós fizemos os pactos, as filiações e as amizades aqui. Na 824, Kardec pergunta, reprovais então de modo absoluto a pompa dos funerais, ou seja, não pode ter pompa nenhuma, tem que ser enterrado num lençol e jogar a terra e virar as costas? Os espíritos respondem, não. Quando se tem visto honrar a memória de um homem de bem, é justo e de bom exemplo. Aí a gente tem exemplos da sociedade. Chico Xavier parou a cidade. Ayrton Senna parou o Brasil. Né? Alguns grandes atores pararam o Rio de Janeiro. Né? Quando tem funeral de grandes personalidades, pessoas que nos alegraram com música, com teatro, com cinema, é muito normal. Entendeu? É injusto que se faça? Não. Né? Às vezes a única forma de um simples homenagear essa pessoa no seu entendimento é ir ao velório, é ir ao enterro, é passar perto do caixão. Nós já sabemos, e aqui vai deixar bem claro depois, que não é necessário isso. Mas se ele sente assim e assim lhe agrada, quem somos nós para dizer que não deve? E aí vem as conclusões dessa questão. O túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. Ou seja, preto, branco, amarelo, azul, ET, de bolinha, vai ser enterrado, ou vai ser cremado, ou vai ser jogado ao mar, todos da mesma forma, né? E aí terminam inelutavelmente todas as distinções humanas. Aí às vezes você está fazendo um funeral daquela pessoa super simples, de repente é uma pessoa que morava, ou que morava não, que tinha situação de rua, a gente faz aquela cotização para ele não ser enterrado como indigente, e a gente vai lá 2 ou 3 pessoas, companheiros do trabalho de situação de rua, para poder prestar o último apoio àquele que desencarna, para ele não se sentir só. E ao lado da capela está o quê? Um general, um grande empresário, com 500 coroas de flores. E aí a gente pergunta, que diferença há depois que todos forem embora? Hoje, dificilmente a gente vê, deve ter, porque eu não acompanho as construções de cemitério, mas pouco se vê mausoléus.
né? Os mausoléus que a gente vê quando a gente anda pelo cemitério são muito antigos, né? São mais de uma década, eu acho. O último funeral que eu fui foi prédio. Aquela gaveta, a pessoa bota o caixão lá, passa o cimento e tchau. O curioso é que o camarada que vai fazer aquele serviço não deve ganhar mais de 2, 3 salários mínimos. Não importa se ele está cimentando alguém que era dono da metade da cidade ou indigente. Então a gente vê que o concreto que vai para um, vai para outro, a terra que vai para um, vai para outro. E ainda é mais curioso, eu tenho uma amiga que mora em Minas, que ela falou que na casa dela, onde morava, era abaixo de um cemitério. Então quando a correnteza trazia, vinha os ossos do cachorro pegava. Pois então, ainda existe isso. Não é muito difícil de acontecer, a gente sempre tem cemitério em colinas. E o que vai acontecer? Se o cachorro trouxer um osso, uma tíbia, alguma coisa, você vai saber se foi de preto, de branco, de azul, de amarelo, de rico, de pobre? Não vai. É o que está aqui. O túmulo iguala. Essas condições a gente só coloca hoje em dia para dizer que somos melhores do que somos. É puro vaidade e por orgulho. Então o túmulo coloca todo mundo em pé de igualdade. O choro dolorido é o mesmo, né? A falta que vai sentir é a mesma. O ódio que vai sentir é o mesmo se ele for uma pessoa de mau trato. Então essas relações elas são igualadas. Passa a régua nessa questão. Em vão tenta o rico perpetuar sua memória mandando erigir faustosos monumentos, que era muito comum na época de Kardec. O templo os destruirá, como lhe consumirá o corpo, assim o que era a natureza. É natural que tudo se desgaste com o tempo. A chuva, o sol, o vento, a enchente que vai fazer a terra do cemitério correr para o rio. Isso tudo é natural. Menos perecível do que o seu túmulo será a lembrança de suas ações boas e más. Olha, cuidado com isso aqui, que isso foi de seu avô, foi ele que fez. Essa cadeira, ele fez à mão, na época que nem tinha máquina para serrar. Olha que bonito. Não é o móvel em si, é o esforço que ele teve de pensar na família e fazer um móvel para a família. Então o que ficou? Foi o corpo do vovô? Não. Ficou, às vezes, a foto do vovô, porque às vezes não tinha nem câmera na época, e ficou as coisas que ele fez. Você lembra daquilo? Quem doou foi ele. O seu fulano, tá lembrado? Essa toalha, quem bordou? Foi a irmã fulana. Então você tem o quê? As suas boas ações perpetuando a sua lembrança e a sua existência. A pompa dos funerais não o limpará das suas torpezas, nem o fará subir um degrau que seja na hierarquia espiritual. Aquela hierarquia espiritual, né, da questão número 100, que vai do simples ignorante até a angelitude, ninguém vai passar de ignorante a anjo porque fez um mausoléu de cristal. Entendeu? E aí temos a referência da questão 320 seguinte. Que a 320, a gente retorna, diz o seguinte: sensibiliza os espíritos ou lembrarem-se deles os que lhes foram caros na terra, ou seja, quem foi querido aqui, se a gente tem aquela lembrança de alguém que partiu, um amigo, um companheiro, um cônjuge, e os espíritos respondem, muito mais do que lhe podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. Esse lembrarem-se deles é o lembrar o quê? Com caridade. Se são felizes, ótimo, só acrescenta. Se eles não forem felizes, é o lenitivo. Né? Apesar de toda a vilania que ele possa ter praticado, tem alguém que pensa bem nele. E aí a gente lembra de Adélio Luiz, que falava, mas ninguém orava por mim, exceto minha mãe. Não, tinha uma pessoa que fazia prece por você. Uma única. Ficava guardadinha, porque quando ele precisou se lembrar daquela prece, ajudou. E aí, da 321 em diante, eu fiz um resumo que é para a gente não ficar muito na letra. Resumo bom. Os espíritos que atendem ao chamado do pensamento a qualquer tempo. Isso ele vai falar sobre a questão do culto aos mortos e da questão do próprio que envolve sepultamento, velório, essas coisas. É bom a gente lembrar disso porque dia 2 é dia dos finados e a gente lembra isso mundialmente, né? Em alguns lugares tem festa, em outros lugares as pessoas choram. Antigamente as pessoas guardavam um respeito muito grande, entendeu? Hoje em dia o vizinho morre, você faz festa, né? É ou não é? Né? Eu não sou tão velho assim, mas eu lembro que na casa das pessoas mais antigas, quando morria alguém perto, não se fazia festa. Nem varrer casa, nada.
não era com medo do espírito, é um respeito que você tem àquela família. Né? Como você vai se divertir se alguém está chorando? Porque o conselho é o quê? Sorrir com os que riem e chorar com os que choram. Se você não se tem digamos, aquela emotividade a ponto de chorar ou sentir falta, pelo menos a gente se cala em sinal de respeito. Infelizmente, a gente está perdendo isso. Então, ou se tiver que fazer festa, vai fazer, se tiver que casar, vai casar, e vida que segue. Na questão 1321, qual é a ideia? Que o dia de finados é mais comum a presença de espíritos devido à atração daqueles que lhes são caros, podendo até se deixarem ver conforme eram quando desencarnados. Então é comum que aconteça sim, porque o dia de finados ainda é um dia que normalmente as pessoas se lembram dos seus amigos. Ah, se a tua tia tivesse aqui, ela gostava tanto desse feijão. Ah, se a minha mãe tivesse aqui, ela teria feito diferente. Então o dia de finados ainda é bom que exista, porque a nossa secura diante da vida e das emoções nos envolve de tal forma que a gente às vezes não lembra dos parentes que já foram. Forçadamente, ainda que por conta de um feriado, a gente acaba dia de finados. Pô, é mesmo, tem fulano. É aquele que fez aquela música. Então você acaba lembrando das pessoas queridas por conta de um feriado e de uma tradição. Então ainda é bom que exista. Os espíritos a quem ninguém devota a atenção não se encontram ligados à Terra, restando-lhes o universo inteiro. E se ninguém for lembrado? Eu desencarnei e ninguém lembrou de mim. Olha, eu tenho mais o que fazer do que vir para a Terra. Porque essa ligação de pensamento com quem desencarnou, ela é automática e instantânea. Se ele não tiver algo melhor para fazer ou impossibilitado devido às suas condições de vir em atendimento, ele não virá. E se ele já tiver habilitado e ninguém chamar, muito melhor. Ele vai estudar, vai apreciar um bosque das águas em nosso lar, vai procurar algo para estudar, alguém para atender, algo para fazer. Mas o comum é sim que a atmosfera fique mais densa por conta da presença de outros espíritos. A visita física ao túmulo é manifestação exterior. Então não é pegar a florzinha, fulano, depois que fulano morreu, todo mês ela levava uma florzinha, botava lá, mandava limpar, passar um cal. Enquanto a prece é verdadeira santificação da memória daquele que desencarnou, não importando o lugar. E isso é muito lógico. Vamos imaginar que eu trabalho em alto mar, uma plataforma. E de repente acontece, mergulhador, acontece alguma coisa que o corpo não pode ser resgatado. Se a regra fosse eu receber um alento por conta de alguém que fosse no meu túmulo colocar flores, ou chorar, ou colocar foto, ou pintar, eu jamais teria alento. Quem vai lá no meio do oceano prestar homenagem a mim? Então a gente vê que não é necessário. Mas mesmo por não ser necessário, nós aprendemos que não devemos recriminar quem faz. Porque nós podemos encontrar pessoas que foram criadas nessa tradição, nesse costume, e ele vai sentir falta se isso não acontecer quando ele desencarnar, até ser esclarecido, e o que ficar aqui também vai achar que não está fazendo nada se não for lá prestar sua homenagem pessoalmente. Estátuas e monumentos são menos importantes aos espíritos do que a lembrança que se guarda deles. Então, às vezes, a simples lembrança, o que é o lembrar? É você pensar. Pensou, ligou. Então, quando a gente pensa com afeto, a gente pensa com respeito, a gente pensa com carinho, a gente pensa com saudade. Você está homenageando aquele que uma vez esteve aqui. Não é aquele apego, né? Porque a gente entende que não nos pertence nada, nem nós mesmos nos pertencemos. Mas é aquela lembrança saudável de falar, pô, fulano fazia dessa forma, eu não consigo fazer igual, ainda estou aprendendo. Porque você guarda as melhores lembranças das relações que você já teve. Isso é uma verdadeira homenagem. A importância que se dá ao local onde se é enterrado está diretamente ligado ao adiantamento moral do espírito. Porque uma vez ele esclarecido que não necessita que ninguém pegue um navio e vá no meio do oceano jogar flores para ele, ele não vai sentir mais falta. E o mundo espiritual, quando recebe, cuida desses esclarecimentos. Mostrar para ele que a verdadeira vida é aquela, que ele já chegou aonde deveria ter chegado, que o retorno dele é uma necessidade que pode acontecer nesta época ou em outra época. Então ele não vai ficar preso à localidade. Se fosse assim, nossos irmãos que
usam o corpo para deflagrar bomba no Oriente Médio, eles jamais receberiam consolo. O que sobra no corpo quando a bomba pega? Né? As guerras que somem os corpos, que se desintegram. Então a espiritualidade ela tem um mecanismo de consolo muito eficaz, que diz para a gente que isso aqui é só a casca. E nós não devemos ficar presos à casca, porque elas são feitas de matéria. É carbono, é adubo, como fosse um animal qualquer. Só que animado por um espírito inteligente. A reunião de despojos mortais de membros de uma família atende mais às tradições e costumes familiares que à necessidade do espírito. Isso também é muito comum. Hoje talvez menos, porque você tinha aqueles ossários de família que todo mundo era desenterrado, dava uma confusão danada, né? Porque tem que tirar a tia para botar o tio, o avô para botar a avó. Aí, eu já vi isso. Aí fica uma confusão, ninguém quer pagar, porque na hora tem que pagar, tem que tirar os ossos, não sei o quê. Eu falei, gente, já foi. Já foi. Mas aí que tá. É a tradição da família. Aquele espírito cresceu naquela tradição. Ele fez aquilo com o vovô. Na vez dele, ele conta que se faça. Até que ele receba o devido esclarecimento. E como nada muda da água para o vinho, e essa mudança é feita devagar, porque a natureza não dá saltos, ele ainda vai continuar dependendo daquilo e achar uma ofensa se não fizer. Né? Então, a gente também não recrimina. Necessário? Não é. Mas para alguns ainda são por conta do seu adiantamento. As honrarias destinadas aos despojos dizem mais os encarnados e aqueles espíritos ainda vaidosos, porquanto se alegram com as homenagens ou se ofendem na falta delas. É aquilo. Faz 1 ano que o vovô morreu. Vou fazer a missa. Qual era a tradição religiosa dele? Era a tradição católica que pede a missa com prazos. Meus amigos, faça a missa. A tradição dele. Ah, mas ele já está esclarecido. Como é que eu vou supor que uma pessoa que desencarnou na tradição católica já está esclarecido de que aquilo não é mais necessário para o espírito? Eu não posso supor isso. Então, com apenas 1 ano. Esse é que é o detalhe. Com apenas 1 ano. André Luiz ficou 8 lá comendo lama e se virando para poder sair. Então a gente segue a tradição. A sociedade cobra muito isso, né? Ainda tem esse detalhe que a sociedade cobra. Não vai fazer isso? Como assim? Não vai? E se formos convidados? Nós vamos? Nós vamos. Qual o problema? Né? A doutrina espírita é tão libertadora que permite a gente aproveitar esses momentos, porque certamente lá haverá algo que vai ser aproveitado. Né? É aquela fé que a gente coloca à prova e ela não se abala. É um rito, vamos participar, até onde eu posso ir eu vou, mas eu não vou recriminar quem faça. Então isso é importante para aquelas relações familiares ainda continuarem consolidadas. Os espíritos com frequência assistem ao próprio funeral, dependendo do grau de perturbação e, dependendo do sentimento que os anima, apreciam o número de pessoas presentes. Tá? 327 e 327A. O que quer dizer? Eles assistem o próprio funeral? Sim, em boa parte dos casos. Mas, se o grau de perturbação for maior, eles não. Ele não sabe o que está acontecendo. Não sabe se está morto. Quantas reuniões mediúnicas o sujeito chega e jura que ainda está no século XVIII? E estranha não ter carruagem na porta do centro. Aí você vai explicar para ele, falando, você morreu século XXI, agora a gente tem avião. Ele vai desencarnar de novo. E vai achar que desencarnou de novo. Esse que é o detalhe. Entendeu? Então a gente não deve contar que papai vai estar presente no funeral. Não sei. Ah, mas ele era espírita, ele era um grande benfeitor. A irmão X que não deixa negar. Né? A gente conhece o que está na superfície, o verniz. O interior, só ele que sabe. Os demônios íntimos que ele vem cultivando ao longo da vida e as batalhas que ele enfrenta dentro de si, só ele sabe. E como a gente falou anteriormente, eu não garanto quem foram os companheiros que receberam ele no aeroporto. Né? Quando você tem determinados companheiros que te recebem, você vai fugir deles, você nem quer saber do seu funeral.
Quase sempre os espíritos acompanham a reunião de seus herdeiros, observando a validade ou não dos comportamentos a eles direcionados quando encarnado. Também Kardec pergunta a respeito da herança, que era muito comum, né? Deixar posses para filhos, netos, servos também, doavam alguma coisa. E a pergunta curiosa era, e aí? Como é que fica a questão da herança quando vai se dividir o patrimônio? Aí responde que quase sempre isso acontece, mas ainda também condicionado ao grau de adiantamento. E se for muito adiantado? Ele não vai nem querer saber. O mediano até pode vir, mas o muito adiantado ele não quer saber. Ah, ficou, sei lá quem ficou, tá bom. E o problema não é o dinheiro, não é a posse, talvez é o bem-estar. Mas será que fulano ficou bem? Né? Porque isso pega com a gente. A necessidade de saber como os queridos ficaram. O respeito aos mortos é consequência da intuição natural da vida futura. Por que isso? Porque a gente sempre pensa na questão de preservar o sentimento daqueles que ficam em relação àqueles que foram. E essa intuição, ela vem tipo assim, pô, mas se fosse eu? Esse se fosse eu já é uma pitada intuitiva de que nós vamos sobreviver à falência do corpo. Porque as pessoas, às vezes, vou voltar um pouquinho. As pessoas, às vezes, elas, claro, normal, confundem o morrer, né, com o desencarnar. Morrer todo mundo morre, desencarnar nem todos. Às vezes você fica ali perturbando o juízo de quem está aqui, até se perturbando. Né? O que a morte vem a ser? A falência completa das funções cerebrais. Acabou, acabou. O coração bate porque está na máquina, o corpo mexe porque tem um estímulo elétrico, mas se parar a manutenção da vida, né, pela falta de energia cerebral, o corpo é declarado morto. Mas não é declarado desencarnado. O desencarne é uma autodeclaração. Quem vai dizer que você desencarnou? Não sei. É você que vai poder dizer. Queremos desencarnar ou queremos ficar aqui suportando o calor de um túmulo, vendo barata nos roendo, sentindo o calor do fogo na cremação? Então, essas necessidades a gente tem que ir aprendendo a ter, desapegando. E aí que trata o próximo slide. Praticar o desapego em vida é necessário. E aí eu peguei 4 coisinhas básicas de coisas materiais. É o mais fácil. É o mais fácil. Não vamos ver mesmo, ó, desapega do teu carro zero. Ok, vou desapegar, eu quero desencarnar, eu vou desapegar. Fácil. Porque muitas dessas coisas nos vieram pelas nossas conquistas. A gente fala, se eu conquistei, em outro lugar eu vou conquistar também. Ok, menos difícil. Aí vem as ideias nocivas. São as ideias nocivas, aquelas ideias que nos invadem e a gente deixa fazer morada. Ah, eu não consegui terminar tal coisa, eu não consegui falar com fulano, eu não consegui fazer isso. Ou seja, essas ideias nocivas vêm das frustrações, dos medos, das angústias. Então essas coisas que nos pegam e nos prendem fazem com que a gente fique preso, e não seja liberto a ponto de desencarnar. Os sentimentos inferiores. Ciúme, avareza, inveja, orgulho, tudo aquilo que pesa, não deixando o espírito desencarnado alçar voos necessários e comuns àqueles que já se libertaram desses apegos. E o último e mais difícil, desapegar das pessoas. Porque desapegar das pessoas, às vezes, vai buscar as coisas materiais, as ideias nocivas, os sentimentos inferiores. As relações tóxicas. Fulano me faz mal. Legal, mas eu não faço mal a fulano? As relações de simbiose, de amor e ódio, né? O amor é melhor quando a gente briga, essas coisas que a música nos traz. Então, essas libertações, elas têm que ser exercidas todos os dias. Meu filho não é meu, é do mundo. A casa não é minha, está comigo. Meu corpo não é meu, está emprestado. Essas noções de que nós vivemos aqui, pela pura graça divina que nos agracia com o que tem de necessário, elas têm que ser todo dia marteladas. É óbvio que você não vai estacionar seu carro que você comprou com todo o suor, deixar a chave na ignição e os vidros abertos. Você precisa manter, afinal de contas, se veio para você, é uma ferramenta útil, então use-a com utilidade. Até para não provocar a tentação naquele que vai querer levar.
Então a gente vai percebendo que esses desapegos, eles são necessários para que no final, quando houver sim o fechamento dos olhos, parou as funções cerebrais e o corpo já dá os últimos sinais de vida, a gente não fique preso. E aí vem todo tipo de coisa. Ah, eu amo meu time. Poxa, colocaram a camisa do Vasco em cima de mim, eu sou do Flamengo. Ninguém vai fazer isso, mas pode ter um maldoso que vai com a camisa do Vasco no teu funeral. Você fala, pô, mas logo com essa camisa? Logo ele com essa camisa vai falar para mim? É uma ideia nociva. É uma obsessão encarnada. Então a gente vai livrando, são passos que a gente consegue andar para evitar que nós fiquemos presos a uma atmosfera densa e pesada que é a Terra. E que sejamos recolhidos a lugares melhores, a hospitais de apoio, a colônias espirituais. E aí, diante da desencarnação, alguém desencarnou, liçãozinha básica. Dispensar aparatos, pompas, uso de velas e coroas. Gente, estou falando isso se formos nós, responsáveis por fazer um funeral de fulano que também não crê e acha que isso não é necessário. Entendeu? Evidentemente, se alguém mandar do Corpo de Fuzileiros Navais, do ano da década de 70, o sargento fulano de tal, que serviu comigo, a coroa de flores. Não, volta que ele não acredita nisso. É óbvio que a gente não vai fazer. Vamos aceitar. Né? Faz parte da boa educação. Vai fazer melhor a ele do que a mim, que estou desencarnado. Não aceita, é uma homenagem. Né? Turma de 62, seus alunos da Unig. Aceita. Entendeu? Aceita. Não é? Vai fazer melhor a turma que está lembrando do professor com carinho e está entregando a coroa de flores. Para ele não é. A gente dispensa quando é nossa. Ih, você vai comprar lá a coroa de flores? Não, não vou comprar nada não. Ah, você vai comprar aquela flor? Não, bota o simples. Ah, e aquele terno que ele adorava? Vamos doar. Por que isso? Porque toda vez que você trabalha na economia, sobra. E quando sobra, você faz o quê? Você vai distribuindo. Né? Então, em vez de você gastar dinheiro com a coroa, que deve sei lá quanto, você compra de quentinho. Ficaríamos ou não ficaríamos mais felizes se isso acontecesse? Vai ter distribuição de quentinho depois que acabar aqui o funeral. Todo mundo. Evitar conversas frívolas e assuntos impróprios no ambiente do velório, da cremação ou túmulo. Isso, às vezes, é quase que inevitável. Dependendo do caráter que eu digo assim, da personalidade que está indo, né, ao túmulo ou ao crematório, é difícil não lembrar dele, né, com bom humor, às vezes com manias, que a gente passa a vida colecionando fatos e os mais próximos vão lembrar. Né? Mas evitar ser coisas que desabonem a figura dele, ainda que ele tenha feito algo. Né? Porque como o pensamento é ligação direta, quando você pensa nisso, o que acontece? Aquela pessoa que está ali, ela se incomoda. E os adversários espirituais vêm junto para aproveitar. Você vai para casa tranquilo, na companhia do seu filho, sua mulher, dentro do seu carro, mas ele está ali. E quem vem fazer o resgate? É aquela notícia que chega na cidade, onde você cometeu uma falta, de que você está chegando. Está vendo fulano? Está vindo aí. Não vale nada. Fala para fulano que ele está vindo. Então, quanto mais a gente vibra no bem, mais recepcionistas do bem vão estar ali para acompanhá-lo. Por isso a necessidade de cercar aquele que está desencarnando com a maior caridade possível, justamente para facilitar o seu desencarne, o seu desenlace dessa vida. Emitir pensamentos caridosos para o desencarnado sem exceção. Difícil demais. Difícil demais. Vem a notícia em tal lugar que determinada pessoa que cometeu N quantidade de crimes, em confronto ou em rebelião, acabou desencarnando. Pouca gente fala, meu Deus, tenha piedade. A maioria vai falar, bem feito. E aí, quando a gente fala bem feito, acende aquela luzinha lá no mundo espiritual e fala, sabe quem está vindo aí? Fulano. Né? Então, em vez de a gente recomendar ou encomendar a ele
a um grupo espiritual socorrista, olha, pensa nele, coitado, tudo bem, ele é ignorante, a gente acaba alertando os adversários espirituais que todos nós temos. Aproveitar a oportunidade do sepultamento para orar ou discorrer sem afetação, quando chamado a isso. Gente, se não chamar, a gente fica no nosso cantinho. Até porque a nossa prece ela tem que ser sentida, não tem que ser ouvida. A gente não precisa lá fazer nenhum tipo de afetação. Nosso cantinho fala, amigo, vai com Deus. Tá ótimo. Aí, quando chamado a isso, discorrer sobre a imortalidade da alma e sobre o valor da existência humana. Duas coisas importantíssimas. A imortalidade da alma, para dar consolo aos corações que ficam. A todos. Ah, mas ele é espírita, está chorando de se descabelar. Amigo, deixa chorar. A dor quem sente é ele. Ah, mas ele sabe que é a imortalidade da alma. Mas essa ligação fluídica com esse magnetismo humano, foi feito nessa relação, vai saber se eles vêm se batendo durante séculos e agora estão se dando bem, ele vai sentir falta. Deixa chorar. Viver o luto é necessário. Essa imortalidade da alma diz respeito a quem fica, o consolo de quem fica. E o valor da existência humana é para mostrar para ele, amigo, você usou o necessário, vocês se alimentaram. Essa relação foi bonita, mas ela não acaba, ela continua. Então, esses dois pontos, ele é necessário para dar o conforto para os familiares que ficam e a segurança para o familiar que vai. Né? Ele saber que a qualquer momento que ele for chamado e ele puder, ele poderá atender. E aí, conselho de Jesus, em Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Então não adianta mausoléu, não adianta nome de rua. Né? Adianta o quê? As boas obras. Uma boa obra sendo feita, tá vendo isso aqui? Olha essa estrada. Ninguém teve ideia. 50 anos as pessoas morrendo para sair daqui, para tirar uma determinada produção. Fulano bateu tanto, procurou tanto que ele conseguiu verba para a gente construir essa estrada. Um hospital, recebeu o nome de fulano no hospital em homenagem a ele. Isso é ruim? Não é ruim. É com ele, essa vaidade dele vai fazê-lo se inchar com isso. Mas a homenagem é mais do que justa. E ficou o quê? O legado dos grandes pesquisadores, dos grandes inventores. E aí, se a gente começar a falar, não vai sair daqui hoje, grandes vultos da humanidade que ajudaram a gente a avançar. É justo que se faça homenagem, entendeu? E a partir do momento que ele se envaidece com isso, o problema vai ficar com ele. Que também será esclarecido no seu momento devido, ele vai ver que aquilo era justo, mas já passou. Vamos para outra fase. Então, se tivermos que fazer algo, façamos em vida pelos nossos, deixemos os nossos fazer, porque a gente espírita, a gente às vezes tem dificuldade de ser cuidado. A gente gosta de cuidar, mas a gente tem que admitir que às vezes a gente precisa ser cuidado também. Né? Então a gente aproveita essas oportunidades e o próximo dia 2, né, para lembrar daqueles que com a gente estiveram. Lembrar com carinho, pedir que estejam bem, entendeu? E se possível, olha, você era tão inteligente quando fazia determinada coisa, às vezes eu tenho uma dificuldade, me dá uma ajuda às vezes, deixa eu dar uma luz, deixa eu sonhar contigo, me ensinando a fazer isso. Né? Então a gente entende que esse intercâmbio é para toda a vida. E assim a gente caminha, nos desapegando das coisas necessárias, né? Tentando chegar ao máximo da perfeição que nos foi dada a ser. Ou seja, cumprindo a nossa missão aqui. Sem que levemos para o túmulo débitos desnecessários. Né? Que a gente consiga pagar a nossa fatura pelo menos um pouquinho. Até porque a gente sabe que a maioria das coisas que a gente arruma é a gente que arruma. É encrenca nossa. Né? Ninguém vem aqui para falir. Então que sejamos todos vitoriosos em nossa proposta, porque essa encarnação é a ideal. Né? Se nascemos com necessidade de óculos, de hemodiálise, com problema no coração, não importa. Todos nós vamos vencer. Na nossa determinada medida. Né?
se negros, brancos, azuis, amarelo, baixo, alto, cadeirante ou não, é o que nos foi dado, é a ferramenta. Vamos cuidar dessa ferramenta enquanto tivermos ela. É o nosso corpo. Para alguns irmãos é morada do Divino Espírito Santo. Para nós é o presente divino para cumprir essa tarefa. É o nosso automóvel que vai nos levar à reta final. Ou o nosso avião que vai nos levar ao aeroporto de chegada. Se a gente cultivar nossos amigos com franqueza e com carinho, serão eles que nos vão receber no dia do nosso desenlace. Agradeço a oportunidade, estejamos todos com Deus. Muito obrigado. Nós que agradecemos, principalmente aí semana que vem. Acho que muitos de nós vamos conseguir ressignificar o sentimento com relação ao Dia de Finados, né? Obrigado, viu? Nada, eu que agradeço. Agradecemos também aos nossos irmãos que estão nos assistindo de casa. Não esqueçam de deixar o nosso like e compartilhar o nosso estudo. Muito obrigado.